Um drone de vigilância russo não identificado atravessou as fronteiras russas em direção aos campos controlados pela Ucrânia, até chegar à base aérea ucraniana de Mirgorod, no oblast de Poltava, da Força Aérea Russa, e apenas 160 quilômetros de distância da fronteira norte mais próxima da Ucrânia com a Rússia, na região de Belgorod. De acordo com o jornalista David Axe, em artigo para Forbes, o drone avistou pelo menos um esquadrão de aeronaves supersônicas Sukhoi Su-27 ucranianas estacionadas ao ar livre na base em plena luz do dia. Sem dúvida, o início da segunda, 1º de julho, pode ter sido um dos dias mais tumultuosos para a Força Aérea Ucraniana, desde que a Rússia ampliou sua guerra em fevereiro de 2022. Isso porque, de acordo com informações de militares russos e do próprio comandante da Força Aérea Ucraniana, a base aérea foi atacada em cheio por nada mais e nada menos que um míssil balístico russo de potencialidade hipersônica, levando o comandante ucraniano Yuri Ignat a dizer que houve algumas perdas no local. Os oficiais da Força Aérea Ucraniana haviam ordenado que as suas equipes do Su-27 estacionassem seus caças ao ar livre em uma base perigosamente próxima da linha de frente, com alguns ucranianos criticando a ordem, dizendo que, em 1 milhão de anos de guerra, ovelhas não aprenderam nada com ela. A Rússia empregou o míssil balístico 9K-720 Iskander, um sistema de mísseis balísticos móveis de curto alcance, produzido e implantado pelos militares russos. Eles viajam a uma velocidade hipersônica terminal de 9.384 km/h em Mach 7.6, ou seja, hipersônico, e podem atingir uma altitude de até 50 km, atuando a pelo menos 500 km de distância. Isso significa que o míssil foi lançado, provavelmente das regiões de Belgorod, que ficam a menos de 160 km da fronteira mais próxima da Rússia. O míssil russo Iskander atingiu o alvo, destruindo 2 dos preciosos Sukhoi-27 e danificando os outros 4 na mesma linha posicionada. O ataque à base Mirgorod é apenas o mais recente de uma série de ataques russos a bases aéreas ucranianas que estão vulneráveis. A Força Aérea Ucraniana herdou cerca de 66 a 70 aeronaves Su-27 após o colapso da União Soviética. A falta de fundos, além dos altos requisitos de manutenção do sistema, levou à escassez de peças de reposição e manutenção inadequada, com aproximadamente 34 em serviço em 2019. Apenas 19 Su-27 estavam em serviço na época da anexação russa da Crimeia e da subsequente guerra em Donbas, em 2014. Após a invasão russa, a Ucrânia aumentou seu orçamento militar, permitindo que os Su-27 armazenados voltassem ao serviço. Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana foi forçada a entrar em guerra em fevereiro de 2022 contra a Rússia, com cerca de 125 Su-27, Su-25, MiG-29, entre outros jatos. Em 28 meses de luta dura, os ucranianos perderam cerca de 90 jatos. Nos últimos meses, drones russos do tipo Lancet atingiram pelo menos 4 caças ucranianos na base aérea de Dongtsevo, perto de Kryvyi Rih, apenas 72 quilômetros da linha de frente no sul da Ucrânia. Os 2 primeiros ataques no outono de 2023 pegaram a Força Aérea Ucraniana de surpresa e explodiram 2 caças Mikoyan MiG-29. O terceiro ataque em novembro aparentemente atingiu um jato de ataque Su-25. E um quarto ataque de drone atingiu outro Su-25. Os 2 Su-27 ucranianos atingidos pelo míssil russo Iskander em Mirgorod em 1º de julho elevam para pelo menos 5 o número de aviões de guerra ucranianos que os russos explodiram no chão nos últimos 9 meses ou mais. Essas são perdas que os ucranianos não podem arcar pela falta de planejamento, ordens ruins e falta de peças sobressalentes. O Iskander tem várias ogivas convencionais diferentes, incluindo uma ogiva de munições clusters, uma ogiva de explosão aprimorada, uma ogiva de fragmentação de alto poder explosivo, um penetrador para a destruição de bunkers e um dispositivo de pulso eletromagnético para missões anti-radar. Analisando as imagens e todo o terreno do ataque, qual dessas variantes do míssil Iskander foi a responsável pelo ataque e o que isso representa para a Ucrânia.
Agradeça a todos que estão visitando e comprando na loja oficial do Área Militar. A cada compra realizada no site, vocês estão ajudando na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube em trazer mais informações e análises completas em primeira mão. Então acesse umapenca.com/área militar. O sistema de mísseis Iskander é equipado com míssil guiado de estágio único de propelente sólido 9M723K1, controlado por toda a trajetória de voo e fornecido com uma ogiva não separável. O míssil é projetado para operação móvel e autônoma e é capaz de atingir alvos pontuais e de área em alcance de até 50 a 280 km. Pela extensão dos danos flagrantes em vídeo e imagens, o míssil Iskander empregado no ataque usou ogivas de fragmentação repletas de centenas de submunições e tungstênios com explosivos em seu interior para atingir a base aérea ucraniana de Mirgorod. O míssil Iskander-M é equipado com orientação inercial e ótica usando o sistema de navegação por satélite russo GLONASS. O erro circular provável do míssil está na casa de 2 a 7 metros, absolutamente insignificante para a superextensão dos danos causados, que variam de centenas de metros quadrados. O míssil é difícil de ser rastreado por sistemas de radar, porque tem uma curva de voo muito baixa, com apogeu de altitude em cerca de 50 km. Foi declarado que a ogiva com munição cluster é aberta a uma altitude de 1.400 a 900 metros acima do alvo e a detonação da ogiva ocorre a uma altitude de 10 a 6 metros acima do solo. Não há dados disponíveis publicamente sobre quantos mísseis com munições cluster para o sistema Iskander-M os russos possuem neste momento e nem quantas submunições são empregadas dentro do míssil. Para compensar suas últimas perdas, os ucranianos adquiriram de seus aliados ou restauraram de armazenamento de longo prazo dezenas de MiGs e Sukhóis de substituição. Essas fuzelagens estão mantendo a força aérea em ação até que os caças europeus de origem americana e francesa, os anunciados 85 Lockheed Martin F-16 e talvez uma dúzia de Dassault Mirage 2000 cheguem à Ucrânia. O problema, claro, é que os F-16 e Mirages também estarão vulneráveis a ataques de drones e mísseis russos enquanto estiverem estacionados em locais abertos em plena luz do dia. Essas últimas baixas representam danos na capacidade de novos empregos de bombas planadoras e mísseis, além do alcance visual para a Ucrânia. Há medidas óbvias que os comandantes ucranianos poderiam tomar para proteger seus aviões. Algumas delas seriam retirar os jatos operacionais das bases mais próximas da Rússia e também poderiam manter as bases desocupadas para tornar as bases menos vulneráveis, com os comandantes ucranianos ordenando que seus aviões e tripulações estejam sempre em movimento, bem como construir abrigos reforçados que poderão ser úteis para proteger a breve chegada dos caças F-16. Na mesma medida dos caças e bases ucranianas, os caças e as bases russas também estão agora vulneráveis aos mísseis de longo alcance da Ucrânia. Após o Área Militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra aqui no YouTube, eu criei o Analytics, um novo canal que já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações no novo canal.